O sol ainda não tinha nascido por completo quando 80.000 romanos começaram a cruzar o rio Alfídio. O chão da planície de Canas tremia sob o peso de uma das maiores forças militares já reunidas na história da República. Era o verão de 216 a.C. e Roma não vinha ali para negociar, vinha para esmagar. Do outro lado da planície, com menos da metade desse número, um homem observava a movimentação inimiga sem demonstrar qualquer sinal de preocupação. Aníbal Barca não era apenas um general, ele era um estrategista que pensava 3 movimentos à frente. E naquela manhã, ele já sabia exatamente como a batalha iria terminar. Para entender o que aconteceu naquele campo de batalha, é preciso voltar algumas décadas. Roma e Cartago já haviam se enfrentado na Primeira Guerra Púnica, um conflito brutal que durou mais de 20 anos e terminou com a derrota cartaginesa. Cartago perdeu a Sicília, foi humilhada com tributos esmagadores e viu sua influência no Mediterrâneo desmoronar. Para os cartagineses, aquela paz não foi um acordo, foi uma amputação. Amílcar Barca, pai de Aníbal, carregou essa ferida até o fim da vida. Conta-se que fez o filho jurar, ainda menino, que jamais seria amigo de Roma. E Aníbal não apenas honrou o juramento, como transformou-o em campanha militar. Assumiu o comando do exército cartaginês na Espanha, consolidou o território e, quando sentiu que era o momento, fez o que nenhum general ousara antes. Atravessou os Alpes com um exército inteiro, incluindo elefantes de guerra, para levar a guerra ao coração da Itália. A travessia foi devastadora. Aníbal perdeu milhares de homens nas montanhas, frio, despenhascos, emboscadas de tribos locais. Mas os que sobreviveram formaram um núcleo endurecido, leal e letal. Ao descer na planície do Pô, Aníbal não parecia um general enfraquecido, parecia um predador que acabava de entrar no território da presa. E Roma sentiu o impacto. Em Trébia, Aníbal atraiu os romanos para uma armadilha clássica e os destroçou. No lago Trasimeno, emboscou um exército consular inteiro numa passagem estreita entre colinas e água. 15.000 mortos em poucas horas. O Senado entrou em pânico. O povo exigia uma resposta, e a resposta romana foi a mais direta possível: reunir o maior exército que a República já havia colocado em campo e destruir Aníbal de uma vez por todas. 2 cônsules foram nomeados para liderar essa força: Lúcio Emílio Paulo e Caio Terêncio Varrão. Emílio Paulo era cauteloso, experiente e desconfiava de enfrentar Aníbal em terreno aberto. Varrão era o oposto, impulsivo, ambicioso e convencido de que a superioridade numérica resolveria qualquer problema. Pelo sistema romano, os cônsules alternavam o comando a cada dia, e no dia da batalha, o comando estava com Varrão. A planície de Canas ficava no sudeste da Itália, na região da Apúlia. Era um terreno plano, amplo, sem obstáculos naturais significativos, exatamente o tipo de campo que favorecia a infantaria pesada romana. Para Varrão, aquilo era perfeito. Para Aníbal, também. O exército romano reunia entre 70 e 80 mil soldados de infantaria e cerca de 6.000 cavaleiros. Era uma massa compacta, densa, treinada para avançar em linha reta e empurrar o inimigo até o colapso. A lógica era simples e brutalmente direta. Quanto mais fundo o centro empurrasse, mais rápido o inimigo quebraria. Aníbal dispunha de aproximadamente 40.000 infantes e 10.000 cavaleiros. Em números absolutos, estava em clara desvantagem, mas a composição de seu exército era diferente. Ele tinha cavalaria númida, leve, rápida e imprevisível. Cavalaria pesada, hispânica e gaulesa, capaz de choques devastadores. E uma infantaria mista que incluía africanos veteranos equipados com armamento romano capturado nas vitórias anteriores. Varrão organizou suas legiões de forma ainda mais compacta do que o usual. Reduziu a frente e aumentou a profundidade das linhas, criando um bloco maciço de infantaria que funcionava como um arite humano. A ideia era concentrar todo o peso no centro e romper a formação cartaginesa com pura força de impacto. Aníbal fez exatamente o oposto.
Posicionou sua infantaria gaulesa e hispânica no centro, formando uma linha convexa, uma barriga que avançava em direção ao inimigo. Nos flancos dessa linha, recuados e quase invisíveis, colocou seus soldados africanos mais experientes. E nas alas, posicionou toda a sua cavalaria. O plano era simples e mortal, e dependia de uma coisa: que Roma fizesse exatamente o que sempre fazia. Aníbal conhecia o inimigo. Sabia que o instinto romano era avançar pelo centro com tudo. Sabia que Varrão não resistiria à tentação de empurrar quando sentisse a linha cartaginesa queder. E era exatamente isso que Aníbal queria. O combate começou com os escaramuceiros à frente, fundibilários e tropas leves trocando projéteis na faixa de terra entre os dois exércitos. Em seguida, a cavalaria pesada cartaginesa avançou contra a cavalaria romana no flanco esquerdo. O choque foi violento e rápido. Os cavaleiros romanos, em menor número e comprimidos contra o rio, foram varridos. No centro, a infantaria romana avançou como um muro de Hírron. O bloco compacto de legiões empurrou a linha de gauleses e hispânicos com força esmagadora. E como Aníbal previra, o centro cartaginês começou a queder. A linha convexa se achatou, depois começou a recuar. Os romanos sentiram o gosto da vitória. Empurraram mais fundo, mais fundo, mais fundo. E foi aí que a armadilha se fechou. O centro cartaginês não quebrou, ele dobrou. A linha que era convexa se transformou em côncava. Os romanos, sem perceber, estavam entrando num bolsão. E enquanto avançavam empolgados pelo centro, os veteranos africanos nos flancos permaneciam intactos, esperando. Quando o momento chegou, eles giraram para dentro e atacaram as laterais expostas da massa romana. O efeito foi imediato e devastador. Os romanos, comprimidos por sua própria profundidade, não conseguiam girar, não conseguiam recuar, não conseguiam lutar. Os homens das filas de trás empurravam os da frente contra as espadas cartaginesas. A cavalaria de Aníbal, que já havia destruído a cavalaria romana nos dois flancos, voltou ao campo e fechou a retaguarda. O cerco estava completo. 80.000 homens presos numa armadilha sem saída. O que se seguiu não mais foi uma batalha. Foi um massacre metódico, sistemático, que durou horas sob o sol da Apúlia. Os romanos morriam em ondas, comprimidos, sufocados, cortados. As fontes antigas falam em algo como 50 a 70.000 mortos romanos em um único dia. Para se ter uma dimensão, esse número supera as baixas britânicas no primeiro dia da Batalha de Somme, em 1916, mais de 2.000 anos depois. Emílio Paulo morreu em combate. Varrão, o cônsul que escolheu lutar ali, sobreviveu. Quando voltou a Roma, o Senado não o puniu. Agradeceu publicamente por não ter desistido da República. Roma sangrava, mas não se recusava a cair. Canas foi o maior desastre militar da história romana. Em termos proporcionais, Roma perdeu numa única tarde equivalente a quase 10% de toda a sua população masculina adulta. O Senado declarou luto oficial. Templos foram consultados. Houve até sacrifícios humanos, algo raríssimo em Roma, tamanha a desesperança. Mas o que torna Canas verdadeiramente extraordinária não é apenas a escala da destruição, é o que aconteceu depois. Aníbal esperava que a derrota forçasse Roma a negociar, esperava que os aliados italianos abandonassem a República em massa. Alguns o fizeram, mas não o suficiente. Roma se recusou a pedir paz, recusou a rendição e, com uma resiliência quase irracional, começou a reconstruir seus exércitos do zero. Aníbal venceu a batalha mais perfeita da antiguidade. Criou uma obra-prima tática que seria estudada por mais de 2.000 anos, de Napoleão a Schwarzkopf. Mas não venceu a guerra, porque destruir um exército romano não era o mesmo que destruir Roma. E Roma, ferida, humilhada e de luto, já estava planejando sua vingança. Essa vingança viria anos depois nos campos de Zama, quando um jovem general chamado Cipião usaria contra Cartago as mesmas lições que Aníbal havia ensinado ao mundo. Mas isso é uma outra história.